Oi, oi, minhas lindas e meus lindos, tudo bem com vocês? Gente, espero que sim. Iniciando aqui mais um vídeo pra vocês, né? Gente, eu sei que após muitos vídeos que eu fiz, né? Vim me apresentar pra vocês, gente. Falar um pouco de mim pra vocês, né? Que vocês só assistem vídeo de rotina, vídeo da minha casa, mas até o momento eu não tinha me apresentado antes. Então, vim falar um pouquinho de mim pra vocês. Algumas coisas sobre mim. Então, gente, meu nome é Cassiana, como todos veem aí no meu canal, né? Eu tenho 28 anos, sou casada, tenho uma filha de 4 anos. Sou dona de casa, gente. Por que que eu decidi começar a gravar vídeos? Então, eu ficava todos os dias dentro de casa, muitas vezes fazia os meus afazeres, já não tinha muita coisa pra fazer mais, então eu decidi, gente, gravar esses vídeos de rotina, mostrando pra vocês o meu dia a dia, até porque, como eu falei nos outros vídeos, acho que uns 3 vídeos atrás, eu falei que eu tenho problema de ansiedade, então assim, é muito bom a gente procurar ocupar a mente, não ficar só a parte de cuidar de casa, não ficar só... Tentar ocupar a mente de alguma forma. E editando os vídeos, gente, eu consigo, sabe? Tá ocupando a minha mente. As horas que eu não tenho as coisas pra fazer, eu começo a editar vídeo, começo a gravar. Então, é muito bom. É uma forma de ocupar a minha mente, de fazer o exercício na minha mente. Então, eu falei pra vocês nos outros vídeos que eu ia falar um pouquinho sobre... a minha experiência como pessoa que tem ansiedade, sobre o que eu sinto, quando eu comecei a sentir, quando eu acho que eu tô com crise. Vou falar um pouquinho assim pra vocês. Mudando um pouco do nicho do meu canal, né? Porque o meu canal, ele é de rotina. Ele não é assim pra tá falando sobre isso, mas como a ansiedade faz parte da minha rotina, porque, gente, vocês vão me ver indo no médico, vocês vão me ver indo fazer terapia, fazer essas coisas, então, eu decidi vir falar um pouco pra vocês, porque, tipo assim, eu tô indo pro médico, eu tenho problema de ansiedade, então, gera, assim, um contorno que acaba fazendo parte da minha rotina também, não vai ser... só conteúdos, assim, de dona de casa que eu vou estar postando pra vocês, né? Que é o meu nicho no YouTube. Seria coisas de rotina, mas também mostrar pessoas, mostrar a minha realidade, né? Então eu decidi, gente, vim falar um pouco pra vocês sobre isso. Eu comecei... Gente, eu era uma pessoa muito, extremamente nervosa. Quem me conhece sabe... que eu sou extremamente, assim, muito estressada, me estressava por tudo, desde a minha adolescência. Eu me estressava por tudo, muitas coisas, às vezes, eu queria fazer, sabe, quando você quer abraçar o mundo, quer fazer tudo ao mesmo tempo, eu era muito disso. Era e ainda sou, um pouco, né? Então, aí, na minha adolescência, eu comecei mesmo a sentir as crises na minha adolescência. Que eu comecei a sentir alguns tipos de crise. Eu ficava muito nervosa do nada, eu passava mal do nada, às vezes até desmaiava, só pra vocês terem ideia do grau da minha ansiedade. Do nada eu passava mal. Só que, gente, ninguém entendia, porque na onde eu morava, os meus pais, assim, eles não sabiam, não tinha muito a profundidade sobre o assunto, sobre depressão e sobre ansiedade. Eu sou de uma cidade chamada Livramento de Nossa Senhora, Bahia. Tenho muito orgulho da minha cidade, mas ultimamente já tem 7 anos que eu estou morando aqui em São Paulo. Eu me casei e vim pra cá morar aqui, mas eu era de Livramento. Adoro a minha cidade, amo quando eu vou pra lá, gente. É uma paz muito grande reencontrar a minha família. Mas ultimamente eu tô morando aqui em São Paulo. Então lá, gente, não é que é falta às vezes de recursos, é falta muito de informação. Então minha mãe e meu pai, eles não sabiam, não tinham muito assim informações sobre ansiedade, sobre depressão. A gente mora em sítio, em roça, sabe? Então era um pouco mais difícil. Então eu ia pro médico, chegava lá, o médico me dava calmante pra acalmar, só que não fazia aquele tratamento. Então... com o passar do tempo, eu fui, não sei se foi meu organismo ou o que aconteceu, eu fui me adaptando a isso
E acabou passando aquela fase, sabe, da adolescência. Tive várias tribulação, com a minha mãe, que ela teve problema de câncer. Passei por tudo isso. Mas graças a Deus, no momento que ela precisava de mim, eu não tive crise. Então eu costumo dizer que eu fui muito forte, porque apesar das coisas que eu sentia nesse momento da vida dela, eu consegui. É até difícil falar aqui sem chorar. Eu consegui passar tudo junto com ela. E a minha ansiedade, ela não, tipo assim, não aflorou tanto. Eu consegui passar com ela as coisas que ela, quando ela precisou de mim, eu consegui estar ali. Então, eu acho que nessa parte eu fui muito forte. E, ao mesmo tempo, eu achava que eu era fraca, sabe? Só que quando ela ficou doente, quando ela precisou de mim, que eu precisei acompanhar ela em tudo, eu vi, gente, o quanto eu era forte, o quanto eu era forte mesmo. Porque passar por tudo que eu tinha passado, como eu falei pra vocês na adolescência, de passar pelas crises de ansiedade e tá vivendo aquilo junto com ela sem sentir, eu acho que foi Deus, sabe? Foi Deus mesmo colocando na minha vida, colocando junto comigo, estando ali junto comigo, me dando a força necessária, porque no momento não era a mim, não era eu que estava precisando, era ela. Então, passei por tudo isso, me casei com 20 anos, quando foi com... Não vou dizer que entre esses meios eu não tinha crise, eu tinha, gente, eu sentia, sabe? Eu sabia, só que eu não fazia nenhum tipo de tratamento também. Eu sentia vontade de chorar, eu sentia desânimos muitas vezes, fraqueza, tontura. Só que assim, era uma coisa que eu não falava pra todo mundo. Era uma coisa que às vezes eu sentia sozinha. Só que quando eu casei, nos meus 23 anos, que eu tive a minha filha, que eu ganhei a minha filha, após 2 meses, um mês e pouco mais ou menos de ganhar ela, eu comecei a me sentir, sabe, desanimada. Comecei a chorar do nada, comecei a ver mesmo um desânimo, não tinha vontade, sabe? E o que mais me dói até hoje, gente, por quê? Porque no momento que eu era pra... A minha felicidade, assim, sabe? Era o momento mais feliz da minha vida, eu não tava sendo feliz. Então foi um momento que a ansiedade, ela não veio mais como uma ansiedade, ela já veio já com uma depressão. Eu caí em depressão pós-parto, que fala, né? Eu posso dizer pra vocês o que é o fundo do poço, porque eu sei o que é o fundo do poço. Eram dias que eu acordava sem perspectiva nenhuma, olhava, sabe? Parecia que todo mundo tava vivendo, eu não. Parecia que todo mundo tinha prosseguido com a sua vida e eu parei no tempo. Eu não sentia vontade de viver, sabe? Não sentia vontade de sair, não sentia vontade de nada. Às vezes, levantar da cama pra mim era um sacrifício. Tomar um banho, gente, é uma coisa tão simples que a gente faz no dia a dia. Vocês não imaginam, não. O quanto falando na minha crise de depressão, o quanto era difícil pra mim entrar dentro de um banheiro pra mim tomar banho. Eu não posso dizer pra vocês que eu ficava sem tomar banho, mas o esforço que eu fazia consumia todas as minhas energias pra tomar um banho. Eu não conseguia. Eu não conseguia sair de casa. Sair de casa pra mim era um tormento. A pessoa me chamava pra sair, pra mim aquilo ali era a morte pra mim. Eu não conseguia sair. Foi muito difícil essa fase. Eu comecei... Emanuele tinha 3 meses quando eu comecei a fazer o tratamento para ansiedade, para depressão, na verdade, né? Comecei a tomar medicação e sem contar, gente, que a medicação em si, você precisa, assim, ter muita sorte de acertar numa medicação que dará certo ao seu problema. Eu comecei a tomar medicação, o meu organismo nunca tinha passado por esses medicamentos. Eu nunca tinha sido acostumada. Então é muito ruim a reação da medicação. Primeira vez o contato com o seu organismo. Eu sentia náusea, eu sentia tontura, fraqueza. Era uma fraqueza tão grande que eu não conseguia levantar o braço, não conseguia andar direito. Então é muito complicado falar isso.
E o que mais vale a pena no momento é que as pessoas estão passando por isso é o apoio da família, é o apoio dos familiares. Gente, não é frescura. Isso não é frescura. Eu sei que muitas pessoas que vão me assistir, que passam por isso todo dia, vão me entender. Tem gente que julga sem saber, porque a depressão, às vezes, você é desanimada, você não consegue fazer nada. Ai, tem muita gente que fala é frescura, é falta, fica ponhando coisa na cabeça, é falta do que pensar, é falta... Gente, eu com uma experiência própria pra vocês, é uma coisa que a gente não tem controle. Não é a gente que quer isso, não é pensamentos da gente que surgem nisso, é o seu subconsciente. Foi o que eu aprendi passando com a psiquiatra. O seu subconsciente, ele vai juntando coisas, muitas coisas, às vezes coisas de você na infância, que você traz no seu subconsciente. E a única maneira, quando o seu subconsciente lota, é como se fosse um computador. Quando ele tá cheio, de alguma forma ele vai expelir para você que não tem mais como você colocar nada ali. E a forma do seu subconsciente fazer é através de uma ansiedade, é através de uma depressão, é através de uma enfermidade física. Muita gente passa por isso e às vezes nem percebe. Só que a minha depressão, ela foi muito forte. Então, com isso, eu passei 2 anos em tratamento depois que eu ganhei a Emanuele. 2 anos tomando medicação. Consegui me libertar das medicações para a honra e glória do Senhor. Deus me libertou durante mais 2 anos. Só que, infelizmente, no final do ano passado, eu sofri um acidente de carro. Graças a Deus, Deus não permitiu que nada acontecesse, nem comigo, nem com a minha família. Só que assim, eu comecei a ter crise de ansiedade novamente. Segundo o médico, um mês depois, eu tava indo pra minha cidade, lá na Bahia. Eu sofri esse acidente. Aí depois a gente conseguiu ir pra Bahia. Eu fiquei lá com a minha família. Fui muito feliz. Só quando eu cheguei aqui, eu comecei a ter crise de ansiedade de novo. Então eu perguntei ao médico. Eu falei pra ele que eu tinha sofrido esse acidente. Então ele falou que normalmente, às vezes, a pessoa começa a reagir meses depois que a mente começa que você começa a ter as crises, que você começa a sentir as coisas. Então eu fui um mês depois do acidente, eu comecei a ter crise de ansiedade novamente. E novamente eu tive que entrar em medicação e tô tomando até hoje. Então, gente, eu queria explicar pra vocês. Eu tive a depressão pós-parto. Só que a depressão, depois da depressão pós-parto, gerou ansiedade. Que geralmente a depressão, ela deixa a ansiedade como sequela, né? E eu tive a ansiedade, eu tenho ansiedade. E a minha ansiedade, ela me dá falta de ar. A minha ansiedade, ela me dá tontura. A minha ansiedade, ela me faz chorar. Às vezes, do nada, eu choro. É tremura. É você, tipo assim, querer viver tudo ao mesmo tempo. É sua cabeça, parece um turbilhão, sabe? Sua cabeça fica pressionada, seu coração acelera, você não entende o porquê. Às vezes você amanhece bem, sabe? Às vezes amanhece bem, feliz, mas do nada a crise de ansiedade vem e acaba com o resto do seu dia. Então é muito difícil conviver com isso. Eu queria explicar pra vocês. Muitas vezes a gente passa, não é nada, é só... Gente, tristeza todo mundo tem. Todo mundo tem uma tristeza. Às vezes a gente tem um dia que a gente tá triste. É normal? É normal. Só que não existe tristeza de 4 dias. Não existe tristeza de 5 dias. Não existe tristeza profunda, assim, que é normal. Quando você vê que você tá com tristeza, que você não se sente bem, que você não se sente animada por muito tempo, gente, tome todas as providências possíveis. Porque eu falo por experiência própria. É muito ruim mesmo passar por isso. Porque é muito difícil você não saber controlar a sua mente, sabe? Você achar que tá tudo bem, de uma hora pra outra você começar a ter essas crises. Medo. Gente, é um medo insuportável. Porque além da minha ansiedade, eu tenho um problema de síndrome do pânico. Na crise da minha ansiedade, eu começo a ter a síndrome do pânico, que é um medo. Um medo que você não explica, você não sabe entender o que é.
sabe? O porquê você tá sentindo aquele medo. Quando eu tenho uma crise de ansiedade, eu não consigo nem sair de casa, sabe? Por causa da minha crise de pânico. É muito difícil. E vim aqui falar pra vocês. Isso é um assunto que me machuca muito mesmo. Me machuca muito. Me deixa muito assim, sabe? Às vezes eu não consigo falar assim desse assunto sem chorar. Vim daqui falar pra vocês sem chorar. Tudo que eu já passei. Pra mim é uma glória. Porque foi muito difícil. Tudo que eu já passei, o que eu já convivi, sabe? Dentro de mim. É uma guerra todo dia, vocês não têm noção. Uma guerra todo dia que a gente enfrenta. Que a gente deita bem. A gente deita sorrindo, a gente deita cantando, a gente deita tudo. Mas no outro dia você levanta, você não é ninguém. Por isso é muito importante a gente... Tem muita gente que acha, você que tem filho ou filha que tá entrando na adolescência, é nessa fase, gente. Eu comecei nessa fase. Dê mais atenção, olhe, observe os comportamentos, porque o comportamento muda geralmente quando chega nessa fase. Observa bem seus filhos, pessoas da sua família, porque a pessoa, quando ela chega nesse estágio de ansiedade aguda ou depressão, o comportamento muda. E às vezes muitas pessoas não observam isso. É o que eu mais falo pra vocês, assim, coloco aqui à frente de vocês. O apoio da família é muito importante. Então observe quem está do seu lado, observe quem convive com você. Porque às vezes ele tá te pedindo socorro, não em palavras, mas através de gesto, através de atitudes, ele tá te pedindo socorro. Então é muito importante que você observe as pessoas que estão do seu lado, porque quem começa a ter ansiedade, quem começa a ter depressão, os comportamentos mudam, as maneiras de viver mudam, a pessoa começa a ficar desanimada. Então é muito importante o apoio da família nesse momento. Eu tive apoio da minha família, graças a Deus. E o que me fez, sabe, superar tudo isso, eu creio muito também, foi a presença de Deus na minha vida. Eu passei a buscar Deus mais, eu passei a querer mais a presença de Deus na minha vida. É muito importante. E um conjunto, gente, um conjunto, sabe? Porque o médico fala assim, todo tratamento para pessoa psiquiatra, ela necessita de um conjunto para poder passar por tudo isso. As medicações, que são importantes, o apoio da família, mas a força de vontade do paciente. Se a força de vontade do paciente não for maior, não servirá as medicações. Porque as medicações, ela tendem a nos controlar. Só que a nossa força de vontade tem que ser maior para poder passar por tudo isso. E graças a Deus, Deus me deu força para passar por tudo que eu passei. Esteve comigo a todo momento. E hoje em dia eu posso dizer, eu vivo bem, graças a Deus, estou bem. Tenho as minhas crises, mas tô tomando as medicações certinho. Mas é uma coisa que a gente não sabe. Aí muitas vezes tem pessoas que falam, nossa, mas você é tão feliz. Nossa, você tem tudo. Nossa, seu marido é um esposo maravilhoso. Você tem uma filha linda, com saúde, todo mundo com saúde na sua família. Você tem tudo pra ser feliz. Quem me dera eu. Gente, vocês não imaginam o quanto seria maravilhoso. Eu sei o que eu tenho. Você acha que eu não sei que eu sou feliz? Você acha que eu não sei que a minha vida é maravilhosa? Que Deus me proporcionou muito além do que eu mereço? Muito além do que eu sonhei pra mim? Eu sei de tudo isso, só que assim, gente, não sou eu. É o meu subconsciente, muitas vezes, colocando coisas pra fora que foi de muito antes.
do nada, não é pensamentos que eu tenho, não é porque eu sou infeliz, não é porque eu não tenho nada que a gente vai sentir isso. Eu sei que eu tenho tudo para ser feliz, mas infelizmente não é culpa minha a minha ansiedade. Vem do nada, a gente não tem explicação. É como eu digo, eu não sei explicar. Não é uma coisa que se explica, como todo mundo sabe. Nós, seres humanos, o nosso cérebro, a nossa mente é uma caixinha de surpresa. Todos os dias a gente luta com alguma coisa, todos os dias a gente se depara com alguma coisa. Então, nem os médicos mesmo sabem explicar. Muitos médicos, muitos psiquiatras não sabem explicar o que acontece na mente humana. Então não sou eu que vou explicar pra vocês por que eu fico assim. Nem eu sei, entendeu? É muito complicado falar nisso. Eu sofro com isso desde a minha adolescência. Então eu posso dizer pra vocês que, por experiência própria, tudo que eu já passei. E quando vocês se sentirem assim, não evitem buscar ajuda. Não ache que psiquiatra é coisa de doido, porque não é. Psicólogo e psiquiatra é normal o ser humano precisar de uma ajuda médica para isso. Não é só para doido. Porque tem muita gente que tem esse tipo de preconceito. Eu não vou dizer que vocês que me acompanham têm, gente. É só o que muitas vezes a gente se depara com seres humanos que têm esse tipo de pensamento. Ah, eu não vou porque é psiquiatra, eu não tô doido. Eu vou no psiquiatra sim, não porque eu tô doida, não porque eu tô louca, mas porque eu preciso da ajuda de um psiquiatra. O psiquiatra, gente, ele nos acompanha para passar a nossa medicação, a medicação que vai te fazer bem, que vai te ajudar, te estimular. O psiquiatra, ele vai te orientar das coisas que você deve fazer. O psicólogo também, ele vai conversar com você. Talvez você vai falar com ele coisas que você não tem coragem, coisas que você não consegue falar com mais ninguém, mas você consegue falar com o psicólogo. Então é muito bom esse tipo de desabafo, porque quando a gente faz a terapia com o psicólogo, a gente consegue conversar às vezes tudo que lhe machuca, tudo que tá dentro de você, você consegue estar passando. E é muito bom a gente desabafar. Não é bom a gente ficar aprendendo as coisas, entendeu? E é isso aí que eu queria passar pra vocês, gente. Os meus sintomas, as ansiedades, sobre tudo que eu já passei. E olha que eu resumi muita coisa pra vocês aqui. Eu não falei tudo. Porque se eu fosse falar toda a minha história com ansiedade, depressão, essas coisas, juntando isso tudo, meu Deus, ia minutos mais minutos, porque só eu sei o que eu passei, muitas vezes eu passo, mas é só para clarear um pouquinho que eu disse para vocês que eu ia falar. Agora eu tô tomando medicação, vou começar no mês de setembro, agora eu vou começar a fazer as minhas terapias com o psicólogo, começar a passar, e se Deus quiser, com a ajuda de Deus, Deus vai permitir me libertar disso, mas se for da vontade de Deus, que eu continue tomando medicação, se for da vontade de Deus achar que eu necessito estar passando ainda em psicólogo, eu vou aceitar, porque pra mim hoje, a minha vida, eu aprendi que só a vontade de Deus tem que ser maior. E eu desejo do fundo do meu coração, gente, que ninguém de vocês que tá me acompanhando aqui no canal, que está assistindo esses vídeos, esteja passando por isso. Eu desejo do fundo do meu coração que vocês nunca passem por isso, porque é difícil demais, é complicado demais, principalmente porque a ansiedade, ela lhe pega nos momentos mais felizes da sua vida, que você... Como foi comigo, no nascimento da minha filha, eu tive a depressão e foi tão difícil, porque até os 5 meses dela eu não tava legal ainda. Durante 3 meses quase, eu tive que contar com a ajuda da minha sogra para me ajudar, porque eu não tinha condições nenhuma de cuidar dela. Então, para mim foi muito difícil saber que minha filha tinha nascido, que era o momento da minha felicidade, que era o momento para eu poder curtir
o nascimento dela pra eu curtir os primeiros, sabe? As primeiras gracinhas, sabe? E eu tava daquele jeito. Pra mim foi muito difícil. Muito difícil mesmo. Eu posso dizer pra vocês, é o fundo do poço o que eu passei. E graças a Deus, Deus me tirou de lá. E hoje em dia, graças a Deus, eu tô bem. Tô tomando essa medicação, mas eu tô bem. Às vezes bate uma crise, só que com o passar do tempo, gente, o que é bom acontecer, igual o médico fala, a gente aprender a lidar com a nossa ansiedade, a gente aprender e saber que a tentar controlar a nossa ansiedade, saber quando você vai dar a crise, saber quando você sai daquela crise é muito importante. Então ele fala assim, você sabendo lidar com essa ansiedade, sabendo tentar controlar a sua ansiedade no momento, é muito importante para seu bem-estar melhor, assim. Porque você sabendo controlar um pouco da sua ansiedade, você não vai viver, sabe? Você não vai passar por aquele momento de sufoco. Mas é muito complicado. Então, resumindo, gente, o que eu sinto. A ansiedade, ela me dá falta de ar. Ela me dá tontura. Coração acelerado. A minha pressão às vezes sobe. Tremura. A cabeça dói. Eu sinto tipo uma pressão na minha cabeça. Desânimo. Muitas vezes tenho vontade de fazer nada. Uma angústia que você não sabe de onde sai aquela angústia, como se algo ruim fosse acontecer, sabe? Você parece que tá vivendo o futuro, você vai e volta, aquela coisa ruim, os pensamentos não param na sua cabeça, você pensa 1000 coisas ao mesmo tempo. Às vezes você quer dormir, você não consegue porque seu cérebro não desliga automaticamente. É muito difícil, vocês terem uma ideia. A minha última crise de ansiedade, antes de começar a tomar as medicações de novo, novamente. E depois, no começo que eu comecei a tomar, que não tava fazendo efeito ainda, gente, eu passei quase uma semana sem dormir direito. É muito difícil mesmo. Então era isso que eu queria passar pra vocês, meus amores, minhas lindas e meus lindos aqui do canal. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que vocês nunca passem por isso. Só tô desabafando com vocês pra dar uma ideia a vocês, se alguém algum dia vier a passar, já saber buscar o tratamento certinho, sabe? Que é muito importante. Obrigada, Deus abençoe por você estar me acompanhando aqui. Um beijo. O próximo vídeo, gente, vai ser de coisas alegres, vai ser de coisas... Eu vim falar sobre isso porque eu falei que eu ia falar sobre isso. E o próximo vídeo será, assim, de coisas mais alegres, de coisas...